Olá, boa noite. Que a paz de Jesus possa tomar conta dos nossos corações, que possamos estar aqui no encontro conosco mesmo, no encontro com Cristo, e que possamos refletir sobre a arte de conviver. Assim nós vamos começar trazendo uma música que nos faz refletir sobre essa arte da convivência. Aproveite e viva a experiência de amar a quem um dia só me maltratou. O amor é a ciência do perdão que só liberta a quem perdoou. Seja minha alma que sofre para quem me quis me subtrair. Qual sândalo que perfuma o velho machado que golpeia a ferir. Se me canso da caminhada, sinto o valor que a prova tem. Se fica estreita a estrada, amigo, persevero na força do bem. Aproveite e viva a experiência de amar a quem um dia só me maltratou. O amor é a ciência do perdão que só liberta quem perdoou. Cada qual faz seu caminho, uma infinita perfeição. Cada flor tem seu espinho, tem perfume, tem carinho para o coração. Somos estrelas fulgurantes para brilhar na escuridão. Nesse sol de amor somos amantes no universo. Amo a Deus amando o meu irmão. Aproveite e vive a experiência de amar a quem um dia só me maltratou. O amor é a ciência do perdão que só liberta quem perdoou. Boa noite, Analice, Aline, meu amigo Claudivan e todos os amigos que estão chegando. A nossa temática hoje nos traz algumas reflexões sobre a arte de conviver. A arte de viver é a arte de conviver. Vamos esperar mais alguns minutos enquanto as pessoas vão chegando. Enquanto isso, a gente vai trazendo algumas músicas que são já reflexões e vão trazendo também harmonia, orientação, para que nós possamos começar a nossa reunião. Eu quero ver com emoção a pureza de um menino, transformar meu coração e entregá-lo ao divino, e sentir o cheiro da flor, ouvir o barulho do mar, falar poemas de amor, com você poder cantar. O amor é o tesouro para o mundo que a gente quer. É a soma e é o todo, é o tudo, simplesmente é. Então vamos juntos plantar esperança, caridade e fé. Então vamos juntos plantar esperança, caridade e fé. Luiz Cláudio, paz e luz, meu irmão. Mário Pena Forte, boa noite, bom trabalho, meu amigo. É isso que ele está mandando aqui para todos nós. Abraço da Evani e filhos. Gratidão, meu irmão. Bom demais assim a gente se encontrar com todos vocês e já poder ir traçando algum diálogo em torno da boa convivência. Eu abro os meus olhos e contemplo a terra
Vejo os homens que se consumem em plena guerra, animais extintos, homens em chaga e dor, fogo destruindo, aflição, ódio e rancor. É que o mundo esqueceu o trabalho e o amor. É que o mundo esqueceu o trabalho e o amor. Nas praias vi desmoronar meu castelo que o vento leva, e a sublime lição do amar está no trabalhar que tanto eleva. A sublime lição do amar está no trabalhar que tanto eleva. Animais extintos, homens em chaga e dor, fogo destruindo, aflição, ódio e rancor. É que o mundo esqueceu o trabalho e o amor. É que o mundo esqueceu o trabalho e o amor. Então, nós agradecemos o convite que a nossa irmã Claudeci mais uma vez nos fez, e Deus e a espiritualidade amiga nos permitiu que nesse encontro nós pudéssemos estar aqui refletindo sobre a arte de conviver. A gente está vendo aí a participação de Claudivan, já a Claudeci, né, como sempre, a nossa coordenadora dos trabalhos, Maria José, Maria Nália, a Aline, né, e dando essa força e vibrando energia e já trabalhando essa boa convivência. Isso tudo é muito importante para que a gente possa estar aqui nesse encontro. Então, a arte de conviver nos remete ao pensador, psicólogo atual, Carl Rogers. Antes, porém, nós vamos fazer uma prece, orando aqui, como já estamos com as músicas, pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos inspire, que a espiritualidade superior possa nos orientar e que possamos ser instrumentos para a boa reflexão, em nome de Jesus, que possamos abrir esse nosso encontro, hoje e agora. Carl Rogers, o psicólogo humanista, ele nos disse que o maior desafio da humanidade é exatamente a arte da convivência, a arte da comunicação. Porque toda vez que nós queremos conversar, comunicar algo a alguém, a gente precisa ser congruente, né? E a congruência é exatamente a convergência entre o falar, o sentir, o pensar e o fazer. E pode ser que, de uma maneira ou de outra, as pessoas, nós achemos que seja fácil. Não é. Porque nós vivemos num mundo onde os convites, as tentações, as sugestões são as mais diferenciadas. E as nossas mentes, a nossa cabeça, serve como uma antena, tem uma antena que nos conecta com o outro de acordo com a nossa sintonia. Quando a gente pensa em algo e fala em outra coisa, e fala
em outro assunto diferente, essas ideias não convergem. Então aquilo que a gente fala não tem o mesmo poder, não tem a mesma força. E quando a gente faz e sente coisa diversa, a gente também encontra as mesmas divergências e choque entre o que se pensa, o que se sente, o que faz e o que se fala. E aí, essa dificuldade ou esse desafio que nós temos em fazer com que o nosso pensamento, o nosso sentimento, o nosso fazer e a nossa fala esteja em convergência, torna-se um grande convite para que nós sejamos essencialmente mais honestos conosco mesmo. E não é tão fácil. Ao mesmo tempo, ouvir também é um grande desafio. Porque toda vez que alguém nos fala algo, nós de alguma forma colocamos alguma peneira, né? E essa peneira faz com que muitas vezes nós não consigamos ouvir exatamente aquilo que o outro está fazendo, ou falando, melhor dizendo. A partir dessa reflexão, nós vamos trazer algumas outras que vai fazer com que nós possamos entender melhor como é que se dá esta conexão entre duas ou mais pessoas. Então aí, Bené, Mário Penaforte, Claudivan, todos aí nessa Braga, né? Nessa Mary ou Marie Souza, né? Está nessa conexão conosco e a gente já agradece. Vamos interagindo. Se tiver alguma questão, alguma pergunta, alguma contribuição, façam que eu vou lendo e a gente vai interagindo. Então, Carl Rogers, ele nos coloca que esse é o maior desafio, a comunicação humana. Porque muitas vezes nós estamos de corpo presente, mas os nossos pensamentos, a nossa alma não está presente. E esse também é um grande desafio. Estar presente de corpo e alma no encontro. Viver com intensidade o momento presente. Vamos ter como base Carl Rogers, mas sobretudo as mensagens de Jesus. Porque a arte de conviver, tendo como Jesus o nosso guia e modelo, nos inspira ainda mais. Se você observar, se eu observar, cada um de nós observarmos, vamos começar a compreender que toda a vivência, todo o exemplo, toda a boa nova, o que Jesus nos trouxe, estava respaldado na convivência. Até o ponto de ele resumir, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, e mais tarde como ele nos amou, é a arte da convivência. O que é a arte? É exatamente o bom, conforme André Luiz diz, construindo o belo, ou o belo construindo o bom. E aí, a arte significa a capacidade de atuação do homem. Ele é um sujeito, e aí do homem de um modo geral, né? Ele é o sujeito, ou ela, ativo nesse processo de comunicação. Jesus nos recomenda então para que nós amemos os pequeninos. E quando ele fala os pequeninos, ele se refere não só àqueles em situação socioeconômica inferior, aqueles que, as crianças também, mas ele nos traz também aqueles que não nos compreendem, ou que não nos amam como nós gostaríamos que amassem, na grandiosidade que a gente imagina o que significa o amor. Então, amar e cuidar os pequeninos também parte de um pressuposto que eu devo amar aquele que eu julgo menor do que a mim, ou numa situação de inferioridade, ou que pelo menos pensa e age de maneira diferente daquela que eu acho. Mas Jesus também se refere aos adversários, que a gente deve orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. E essa
é uma arte da boa convivência, porque exige de nós algumas competências, algumas habilidades que só o desenvolvimento do ser humano na sua integralidade que vai permitir. Amar aquele que pensa diferente, amar aquele que me calunia, aquele que me persegue, aquele que muitas vezes está esperando uma falha de minha parte para que possa me acusar. É um desafio. Exige, então, uma habilidade artística. Todos nós somos artistas na relação interpessoal. Então, amar os excluídos, aqueles que a sociedade não valoriza. O que é amar se não conviver? A mulher que foi flagrada em adultério, que deveria ser apedrejada até a morte. Onde é que anda aí, no caso, a arte da boa convivência? O que foi então que Jesus sugeriu para aquelas pessoas que queriam apedrejar a mulher? Que se colocasse no lugar dela. Aquele que estiver isento de pecado, atire a primeira pedra. Então, são questões sutis, questões que falam a respeito das incongruências, das complexidades humanas. Até nos levar, Jesus, à questão do perdão. Perdoar 70 vezes 7 aquele que nos ofendeu. Não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. E o que é o perdão? Se não é a arte da convivência. É a arte da vida, do viver e do conviver. Para que eu possa perdoar, eu preciso compreender. Para que eu possa compreender, eu preciso conhecer a outra pessoa. Mas, se a gente trouxe Carl Rogers, psicólogo humanista, para a nossa reflexão, e temos Jesus como nosso maior guia e modelo, a gente também precisa trazer à luz da doutrina espírita a arte espírita da boa convivência. E aí a gente começa a pensar, os princípios espíritas, um deles fundamentais para que o espiritismo seja considerado a ciência que estuda a comunicação entre os dois mundos, o material e o espiritual. Então, a comunicabilidade, a comunicação entre os espíritos desencarnados, fora do corpo, e o espírito encarnado. Então, para que eu possa me comunicar com o outro, eu preciso ouvi-lo. E eu preciso dizer algo, trazer-lhe uma informação e transformar essa informação em conhecimento. Mas, muito mais do que conteúdos, eu preciso ser empático, me colocar no lugar da outra pessoa. E aí está um dos princípios da doutrina espírita que desafia-nos a desenvolver-nos a arte da convivência. Na casa do Pai há muitas moradas, Jesus disse. E a doutrina espírita nos fala sobre a pluralidade dos mundos. E quando nos fala sobre a pluralidade dos mundos, nos fala não só dos mundos físicos, mas do mundo que há em cada um de nós, nos espaços emocionais, psicológicos, nos espaços mentais, no sentimento que há em cada um de nós. E essa é uma dos princípios que reveste-nos então da arte da convivência, que nos desafia a desenvolver, a exercitar o convívio. Nós precisamos então refletir sobre
como nós temos aproveitado todos esses conhecimentos que os estudiosos, os filósofos mais antigos têm nos trazido. O próprio Moisés, nos 10 mandamentos, quando nos fala sobre a honra, honrar pai e mãe. Quando Jesus disse, aquele que honrar pai e mãe terá vida longa aqui na terra, nos demonstra a boa convivência. Como nós nos portamos então como conhecedores da doutrina espírita, do espiritismo, e como nós desenvolvemos essa arte. Precisamos então entender e aceitar que temos os nossos conflitos. Mas quais são os conflitos que mais se repetem na minha vida? Você já parou para pensar? Quais são os conflitos que mais se repetem na sua vida, no ambiente de trabalho? Talvez isso aí seja um caminho para que nós nos entendamos melhor na arte de conviver com o outro. Quais são os problemas, os desafios que eu tenho enfrentado no meu relacionamento afetivo, amoroso? O que é que tem sido o maior gargalo? O que é que tem travado o meu relacionamento com o outro? Anália Liz, seja bem-vinda, Anália Liz. Maria respondeu a Claudivan, José Dias de Santana, todos estão aí, né? Lenice, sejam bem-vindos. Então, quando a gente percebe, quando é que a gente tem percebido, o que é que você tem percebido, qual o conflito que tem mais lhe afligido, que tem sido o obstáculo maior para a construção de boas relações? Porque é muito fácil a gente sempre apontar o dedo para os outros. A gente sempre colocar os problemas no relacionamento com o outro como se fossem apenas problemas externos. E nós temos nos vitimizado. Mas quais são os meus compromissos nas relações? Eu tenho tido dificuldade de ser sincero, aberto, franco com o outro, de ouvir quando alguém mente para mim, até que ponto não tem sido eu aquele que tem limitado a pessoa a ser verdadeira, ampla, transparente comigo. Quando os assuntos eles convergem para questões relacionadas à política, à religião, ao esporte, até que ponto não tenho eu travado a outra pessoa, aquela que eu considero adversária, para que ela seja verdadeira? E quais são as barreiras psicológicas que têm me freado em relação ao meu relacionamento, o meu contato com o outro? Os preconceitos, os conceitos anteriormente construídos, até que ponto não tem limitado o meu relacionamento com o outro? E não é a quantidade de relacionamento, porque a gente vai observar que é exatamente nos grupos virtuais, nos meios da informática, que as pessoas têm conflitado. Os conflitos eles não acontecem só com a presença física. E muitas vezes, até nos relacionamentos virtuais, onde as pessoas por vezes têm a impressão de que estão escondidas por trás do celular, do computador, da virtualidade, onde elas se apresentam como elas são, e aí os grandes problemas eles têm surgido. Então muitas vezes as palavras agressivas, muitas vezes as palavras grosseiras, muitas vezes o sentimento que você havia guardado, ou eu havia guardado durante um longo tempo, e que eu não teria coragem de dizer presencialmente às pessoas, por ter essa impressão errônea de que
estou longe, distante da outra pessoa, eu posso dizer, não tem gerado conflito nas minhas relações. Então, até que ponto eu não tenho me limitado nos meus relacionamentos apenas por visões preconceituosas em relação ao que o outro está falando comigo? Quando o outro está falando comigo, eu tenho ouvido realmente? Ou eu tenho colocado a peneira, ou eu tenho ouvido apenas aquilo que realmente eu quero ouvir? Eu tenho ouvido sem julgar? Eu tenho tido a paciência de ouvir aquele que tem um pensamento diferente do meu? Eu tenho dado a importância ao que ele tem dito? Eu tenho sido empático? E o que é então a empatia? As pessoas às vezes confundem empatia com simpatia, com antipatia. A empatia ela é diferente, não é simpatia nem tampouco antipatia, mas é a capacidade, a habilidade que nós desenvolvemos não apenas de compreender ou entender o que a outra pessoa está dizendo, mas sentir o outro, me colocar no lugar do outro. Porque sempre haverá nas relações entre o homem e a mulher, entre o pai e o filho, dois irmãos, um amigo e um outro com o outro, sempre haverá pontos de conflitos, porque pessoas pensam diferentes, têm interesses diferentes, têm uma história diferente, têm ideias, gostos, sabores diferentes. Então haverá conflitos, mas eu tenho me colocado num lugar do outro? Bené nos pergunta aqui, irmão, me respondes essa dúvida. Pode uma pessoa da família que partiu há um ano aparecer e deixar uma mensagem na qual a mesma me deixou chorando por vários dias? Essa mensagem foi um aviso na qual aconteceu. Olha, Bené, aproveitando a sua pergunta, que normalmente é a pergunta de muitos, eu também passei por uma situação muito parecida com essa sua. No caso, quando a minha esposa, primeira esposa, desencarnou, há 10 anos aproximadamente, e quando após a viuvez, eu conheci uma outra pessoa, hoje, Evani, a minha atual esposa, e comecei o meu relacionamento com ela. Alguém foi até meu filho e disse que na qualidade de médium estava passando uma mensagem da mãe dele que havia desencarnado e que ela estava muito triste e desapontada comigo pelo fato de eu ter um novo relacionamento. O meu filho, obviamente, ficou chocado e chateado e aborrecido comigo. E quando vieram conversar comigo sobre isso, eu disse, essa é aquela velha fofoca espírita, entre aspas. Ou seja, nada que não seja útil, verdadeiro e bom pode ser realmente considerado por nós. Então, antes de analisar se tal ou qual mensagem ela é verdadeira, você tem que examinar o seguinte: ela é boa? Ela é útil? Se ela não for boa e não útil, e não for boa e não for útil, provavelmente ela não seja verdadeira também. Porque existe um controle maior da espiritualidade amiga. E mesmo os espíritos desencarnados que estejam em situação de perturbação espiritual, eles só se comunicam
se houver uma permissão da espiritualidade superior, se tiver uma finalidade maior. Mas, se não houver uma finalidade maior, se não houver uma utilidade, se não houver uma bondade, uma construção, provavelmente não seja verdade. Então, essas mensagens de espíritos chorando, trazendo desatinos, a gente deve questionar muito. Nós precisamos desenvolver em cada um de nós a visão questionadora, de pesquisador, de pensador, para que as mensagens não nos cheguem de todo jeito e não nos esteja afligindo. Então, passa então por essa questão que a gente vem trabalhando, ser empático com o outro. Até que ponto, quando eu estou transmitindo uma mensagem, até que ponto, quando eu estou levando um recado de alguém, eu estou sendo útil, ou eu estou sendo um instrumento das trevas, do sofrimento para outra pessoa. Bem, eu espero que nessa compreensão que eu esteja lhe passando, possa estar lhe trazendo alguma luz e para todos vocês que nos ouvem. De fato, assim, nenhuma mensagem que não traga equilíbrio emocional, não traga harmonia, ela pode ser realmente considerada como verdadeira. Porque, a não ser que você esteja na posição de cuidador, de terapeuta, de pessoa que possa levar equilíbrio e harmonia para aquele espírito adoecido, se você não estiver preparado para isso, essa mensagem não chega a você. Mas se você estiver então na posição nobre, de pessoa que possa examinar e equilibradamente contribuir para o bem daquele que trouxe a comunicação, se você não estiver preparado para isso, essa mensagem não vai chegar até você. Existe um comando maior da espiritualidade maior. É por isso que a empatia é muito importante, é necessária nos nossos relacionamentos. E a gente não pode de maneira alguma desconsiderar a motivação oculta que existe nos relacionamentos. Então, o verdadeiro médium, na acepção mais alta do termo, é aquele que pratica o bem. É aquele que exerce a caridade e que faz com que o outro se sinta melhor. Então, continua Bené, mas essa pessoa apareceu chorando e a mensagem aconteceu. Mas essa pessoa apareceu chorando e a mensagem aconteceu. Acidente grave. Bené, é um caso bem específico. Veja bem, use sempre a peneira da verdade, da bondade e da utilidade. Mesmo para situações específicas, se essa mensagem ela foi útil, se essa informação ela foi boa e se ela foi verdadeira simultaneamente, então você deve considerar. Mas se ela pode parecer verdadeira, se ela não tem utilidade e se ela não trouxe bondade, ela não deve merecer a sua consideração. E se ela for boa e for útil e não for verdadeira, ela não pode ser verdadeiramente boa e útil. Então tem que estar dentro desse crivo. E essa sabedoria foi Sócrates que nos trouxe desde a idade antes do Cristo, né? na época da Grécia. Então, eu vou até ler novamente a mensagem que você me trouxe anteriormente para saber se foi isso que eu interpretei. Me responda essa dúvida. Pode uma pessoa da família que partiu há 1 ano, então essa pessoa já partiu há 1 ano, aparecer e deixar uma mensagem na qual a mesma me deixou chorando por vários dias? Então essa pessoa que partiu, de repente aparece e lhe deixa uma outra mensagem e essa mensagem lhe faz chorar por 3 dias, por vários dias. E essa mensagem foi um aviso na qual aconteceu. Esse aviso, então, foi útil para você, mesmo que tenha lhe trazido lágrimas, mesmo que tenha lhe trazido um momento de tensão,
mas lhe serviu para atenuar alguma situação, lhe trouxe combustível, lhe fortaleceu para que você pudesse se fortalecer na relação, então, se essa mensagem ela lhe foi útil de alguma forma, nem que seja para comprovar a existência da espiritualidade, né? Independente da fonte, se ela lhe trouxe a prova inequívoca da existência da espiritualidade, se essa mensagem, embora tenha lhe feito sofrer, lhe preveniu em relação a um acidente que, se foi grave, poderia ser mais e não foi em função dessa mensagem, então é uma mensagem que você merece prestar atenção e valorizar. Entretanto, muito cuidado, porque muitas vezes espíritos desequilibrados, espíritos mistificadores apresentam-se com uma aparência ou com palavras muito parecidas, expressões muito parecidas com a do nosso próximo, do nosso familiar, apenas para nos tentar convencer de uma situação. Muitas vezes são espíritos zombeteiros, espíritos enganadores. Eu não digo que seja exatamente esse caso, mas que é bom a gente examinar para que a gente possa ter clareza se isso realmente de fato aconteceu. De qualquer maneira, além disso, também tem a necessidade da gente investigar a idoneidade do médium ou dos médiuns, porque existem muitas pessoas medianeiras e que, pelo fato de ser médios, não são pessoas que estejam plenamente preparadas para nos transmitir determinadas mensagens. Bené, se apareceu chorando, você deve orar muito por ela, para que ela seja mesma com a autorização dos mentores, para lhe oferecer resignação e não desequilíbrio para você. Muito bem, Aline, é exatamente isso, né? Então, a arte da convivência nos pede que nós desenvolvamos a habilidade da doçura, da empatia, da candura, né? Que nós estejamos em harmonia conosco mesmo, para que possamos levar aos espíritos que se apresentam diante de nós, familiares ou não, a harmonia da oração, dos bons sentimentos, né? E a oração, como ali nos colocou, sempre será um bom recurso. A oração que muitas vezes não se traduz apenas por palavras, mas pelo sentimento, a mentalização, para que a nossa fala ela possa estar convergindo com o que nós pensamos, com o que nós sentimos. Então, ouvir o outro deve ser sempre ouvir com a doçura, com a bondade do Cristo, com o amor, com a necessidade de valorizar a manifestação do outro, seja em espírito ou seja a alma encarnada aqui na Terra, porque todos são dignos de que nós desenvolvamos a habilidade de ouvir. E foi por isso que Carl Rogers, ele nos colocou que seria sempre o maior desafio da humanidade o desenvolver a habilidade de falar e de ouvir o outro. E Jesus nos colocou como um maior mandamento, resumiu, né, todas as leis, todos os profetas, em amar. E pediu para que nós amássemos os inimigos, que nós orássemos por aqueles que nos caluniam e perseguem. Ora, se nós devemos orar pelos que nos caluniam e perseguem, imagine por aqueles que também estão compartilhando a existência conosco no dia a dia. Então, evitar rótulos, porque é muito fácil a gente duvidar, a gente ter uma visão preconceituosa e aí negar pelo fato de a pessoa pensar diferente de nós,
pelo fato da pessoa ter ideias diferentes, ouvir de uma cultura diferente, ter hábitos diferentes, né? Então a gente precisa desenvolver a habilidade de compreender e aceitar o outro como ele, como ela é. Mas sempre reagir. Reagir não exatamente da mesma forma como aquela pessoa nos tem tratado, como aquela pessoa agiu para conosco. Jesus disse: se alguém bater na tua face, apresenta outra. E alguém pode pensar que essa seja uma ação passiva, de alguém que não desenvolveu a capacidade de se defender, de se posicionar, de ter uma postura firme. E não é bem assim. Se alguém bater em você na sua face, ele está apresentando a violência, o desequilíbrio, o destempero. Quando Jesus pede para que apresente a outra, não é que você seja passivo, mas você apresente a face da amabilidade, da paciência, da doçura, mas também da firmeza, da energia, mas que seja da pacificação, que não reaja sempre com a mesma energia negativa, perturbadora que a outra pessoa apresentou. E aí, não devolver na mesma moeda, não ter a mesma atitude, mas e, sobretudo, não desmerecer o outro, não ironizar, não tripudiar, porque muitas vezes, no auge de um conflito, nós, num momento de tensão, podemos até rir e esse sorriso ser apenas uma sinalização de nervosismo e a outra pessoa interpretar como uma ironia. E você precisa comunicar a outra pessoa: olha, eu estou sorrindo porque eu estou nervoso. Né? Você ser transparente, ser sincero, mas eu não estou ironizando. O que você está dizendo para mim é importante. A arte da convivência, ela pede de nós que nós evitemos, inclusive, a ironia. Que nós sejamos transparentes com a outra pessoa. E aí, eu vou sugerir para todos vocês um exercício que antes de qualquer conflito, quando você ou eu mesmo, nós estivermos no momento em que sabemos que vamos ter que confrontar com uma situação difícil, de ideias divergentes, um debate, onde os interesses são diferentes, antecipe. Porque normalmente a gente vai com uma expectativa de que tudo seja bem resolvido, de que a outra pessoa aceite facilmente a nossa opinião. E nem sempre isso acontece. Então, imagine no momento antes de ter esse encontro, como você deverá agir caso aquela pessoa reaja de maneira negativa à sua proposta. Você precisa ter então essa carta na manga. Ao mesmo tempo, você precisa também ter a clareza de como você vai se comportar no caso em que aquela pessoa ela confirme como de maneira positiva a sua proposta. Ou seja, se a pessoa aceita a sua proposta, se vocês vão entrar em uma convergência de pensamentos, é importante que você também se antecipe com essa possibilidade. Primeiro, se vai dar certo o que você propor, se de repente vocês divergirem ao ponto de haver um debate, como é que você deve se comportar? Se prepara emocionalmente. Mas se prepara emocionalmente também para o caso de a pessoa aceitar e houver uma convergência. Porque às vezes o excesso de entusiasmo pode gerar também um descontentamento na outra pessoa. Pode gerar uma suspeita. E aí aquilo que poderia ser positivo, aquela finalização positiva daquele encontro, você pode destruir ou desfazer aquela possibilidade de
vencer, inclusive, numa discussão. A arte da convivência faz com que nós desenvolvamos a habilidade de interpretar textos verbais, expressões físicas, seja um poema, seja uma música, seja uma carta, seja uma mensagem que alguém lhe coloca. E aí a gente entra, Bené, na situação, na pergunta que você nos fez, que eu tenho certeza que como espíritas, como espiritualistas, que sabemos a possibilidade entre a comunicação de diversas dimensões, né? Que essa pergunta que você fez, de alguma forma, interessa a todas as outras pessoas. E vale a pena a gente refletir e mentalizar. Mas a gente precisa se certificar de que aquilo que a pessoa falou foi exatamente o que você ouviu. Porque às vezes, Bené, Aline, né, Claudeci, Mário, todos os amigos que estão aí e amigas que estão presentes, às vezes a pessoa está dizendo uma coisa e você está ouvindo outra. Lembra? O maior desafio que Carl Rogers nos colocou não é só falar, mas é ouvir o outro. Então, não é incomum alguém estar dizendo algo para a gente e a gente está ouvindo, não o que a pessoa está dizendo, mas aquilo que a gente estava esperando ouvir. Ou que a gente supunha pela nossa visão preconcebida da pessoa ou do fenômeno do relacionamento que a gente está vivenciando. Por isso que é importante eu me certificar se o que eu estou ouvindo de alguém é exatamente o que ela disse. Quando alguém me disser, olha, Ricardo, aconteceu que você fez isso, isso e isso, e eu pensei assim, sim, dessa forma. Você ouviu o que ela disse. Você pede um momento e diz, olha, você me disse que eu falei isso, que você pensou isso, foi desse jeito que você me disse? Foi assim mesmo que você me disse? Repete o que a pessoa disse, o que você ouviu. E a pessoa vai confirmar, eu disse isso, ou não. Você pode se surpreender com a pessoa dizer, não, eu não disse isso. E olha como é importante você se certificar, perguntar à pessoa. Da mesma forma, você precisa se certificar de que aquilo que você disse a outra pessoa, se ela ouviu. É por isso que aquela questão que você pergunta, você me entendeu? A pessoa vai dizer, entendi. Só que ela entendeu, ouviu aquilo que ela queria e não o que você disse. E aí você pode dizer, você pode repetir para mim o que foi que eu lhe disse? A pessoa pode até resistir no primeiro, não precisa, não, eu vi o que você me disse. E aí você insistir com ela, é importante. Olha, diga para mim, por gentileza, por favor, o que foi que eu lhe disse. Ela vai dizer. E não é incomum, não será incomum, não será improvável que você ouça da pessoa ela dizer algo totalmente diferente daquilo que você disse. Em algumas circunstâncias ela vai confirmar. Por isso que é importante você se certificar de que o que a pessoa falou foi exatamente o que você ouviu. E certificar-se também de que o que você disse foi exatamente o que a pessoa ouviu. E só perguntando a ela e pedindo para que ela repita aquilo que você disse e também repetindo aquilo que ela ouviu, é que você vai ter clareza sobre o que é que vocês estão conversando. A conversa pode ser, entre aspas, no primeiro momento, até mais demorada um pouco. Mas é mais fácil de se chegar a uma conclusão, a um entendimento. Portanto, se alguém tiver ouvido o que eu falei agora e puder repetir aí no texto, você falou isso, seria interessante, seria um teste, uma experiência que a gente faria agora aqui no nosso grupo, no nosso momento de reflexão, certo? E aí eu posso ler, vou dizer, se realmente eu falei isso ou não, ou se realmente você ouviu só uma parte do que eu disse. Isso que eu estou colocando aqui para vocês é a arte da convivência.
Então, a gente precisa desenvolver a habilidade de ouvir a pessoa, não só apenas no que ela expressa verbalmente, mas no tom do que ela diz. Alguém pode dizer e fazer de uma frase que ela esteja dizendo uma poesia, um momento de alegria e de prazer. Mas com um tom diferente pode ter uma compreensão de ironia. E você precisa ter clareza. O volume com o qual aquilo também está sendo transmitido, o ritmo, a intensidade, a força, junto com a expressão facial, com a gesticulação, ela dá um sentido maior ao que a outra pessoa está dizendo ou não. E essa interpretação na arte do relacionamento, na arte da comunicação, na arte da convivência, também é importante. É o que muitas vezes nas mensagens textuais de grupos de internet falta e que muitas vezes as pessoas interpretam mal. Falta muitas vezes a batida no ombro, o abraço, o olhar que abraça, o olhar que aconchega. E muitas vezes um texto escrito apenas não revela tudo. Então, a gente precisa ter muito cuidado com a quantidade daquilo que a gente está dizendo. Porque às vezes a comunicação ela se dá não só por excesso de palavra. Às vezes o excesso de palavras pode ser até um problema. Um problema psicológico que a outra pessoa possa ter ou você possa ter. E aí, os relacionamentos eles podem se tornar tóxicos pelo que elas sentem, pelo que elas pensam, pela forma como elas se comunicam. Então a gente deve também variar o nosso repertório, evitar frases feitas, chavões retóricos, para que não se torne cansativo ao ouvido do outro, para que não se torne ironia, para que não esteja fora do contexto, para que a outra pessoa possa ouvir com doçura, com suavidade, aquilo que a gente possa dizer para elas. É muito perigosa a frase feita, a frase pronta, ideias e pensamentos já construídos de forma linear, sem a possibilidade de uma flexibilização. Somando a isso a expressão corporal, a gesticulação, as expressões faciais e a zona de limite. Todos nós temos uma zona de limite, que é aproximadamente meio metro nas relações interpessoais, onde as pessoas invadem o espaço da outra, o espaço psicológico, o espaço físico também, o espaço emocional. Então, o excesso de expressão facial, o excesso, todo excesso tem efeito contrário, o excesso de gesticulação, o excesso de aproximação pode gerar um problema. Assim como também a falta. Ou a falta ou o excesso pode criar uma situação. Então, a posição como nós nos colocamos, a nossa postura, ela diz muito quando eu falo com uma pessoa olhando nos olhos dela, quando eu estou de frente, quando a gente vai conversar com uma criança, ou com uma pessoa que tem uma estatura menor ou maior do que a nossa, se a gente consegue falar olhando de igual para igual, na mesma estatura, facilita o processo de comunicação, da boa convivência. Quando a gente fala olhando de cima para baixo, pode dar um ar de superioridade. Quando a gente fala olhando de lado, pode gerar desconfiança. Quando a gente fala olhando para cima, pode gerar dúvidas. Quando a gente fala de baixo para cima,
pode apresentar-se como se fosse uma submissão, um medo a outra pessoa. Refletir sobre tudo isso pode parecer muito pouco, mas é importante no dia a dia, no relacionamento, na convivência. Então você ser transparente, você ser afetivo, você não perder a oportunidade de dizer o que pensa, mas usar todas as palavras possíveis, saborear a palavra, o gesto, valorizar cada gesto, cada expressão, não ser robotizado, não ser robotizado. Não permitir-se que a relação ela perca o tempero do convívio, do sorriso ameno, do olhar sereno, da seriedade quando o assunto exigir, do humor. Tudo isso faz diferença no relacionamento. Isso é arte. A nossa voz, a nossa fala, ela tem musicalidade. Qual a música que eu estou cantando para o meu próximo quando eu estou conversando com ele? Como eu estou ouvindo o meu próximo? Eu tenho silenciado o barulho interior para que eu possa ouvi-lo ou ouvi-la? Então, a empatia sincera, eu ser transparente, eu ser cordial, mas eu ser de verdade. E no momento em que eu me aborrecer, eu ser sincero para a pessoa, olha, eu não estou gostando do que você me disse. Algo está me desagradando, eu ainda não sei bem o que é, mas que tal a gente sentar aqui e conversar sobre isso? Abrir mão da razão. Essa é a empatia sincera. Porque às vezes numa discussão, no dia a dia, na nossa convivência, a pessoa às vezes nos apresenta um argumento convincente. Algo que merece ser verificado, pesquisado, confirmado. Mas nós queremos desconsiderar em função do orgulho. Nós queremos agora vencer uma discussão. E aí é a vaidade pessoal, é o orgulho. Na arte da convivência, eu preciso muitas vezes abrir mão da razão, se esta não for mais importante do que a questão. Às vezes é até preferível perder a razão voluntariamente. Não brigar pela razão. Tá bom, você tem razão. E isso vai te trazer felicidade. Tá bom, eu estou certo. Isso vai me trazer a conquista da paz interior. Abrir mão, ceder, ser flexível, é sobretudo um exercício de humildade. Ceder para saber até que ponto pode haver uma conexão com o outro. Abrir mão de minhas verdades que eu construí durante o longo de minha vida. Aceitar algumas verdades que o outro está construindo e que estavam fora dos meus padrões sociais. É um exercício de humildade. Mas também encerrar o assunto quando este já não estiver sendo mais salutar, saudável, produtivo para ambos. Quando a razão, seja para um lado ou para o outro, estiver sendo mais importante do que a harmonia. Eu já vi pessoas discutindo pontos de vistas. E o ponto de vista é apenas a vista por um ponto. Fora da caridade não há salvação. Aí vem outro e diz, fora da fé não há salvação. Já pensou um casal brigando por causa disso? Vai estar faltando fé num e caridade no outro. Isso vai levar aonde? Ambos. Se a fé sem as obras é morta, e se a caridade sem a fé também não tem sentido. Então, muitas vezes são só palavras. Porque eu tive a oportunidade de conviver com alguns amigos evangélicos, protestantes, e depois eles me mostraram e me convenceram de que a fé verdadeira, ela faz com que
produza frutos no espírito da benignidade. Isso está na Bíblia, inclusive, da paciência, da longevidade, da beneficência, da paz. São frutos do Espírito. Então a fé verdadeira produz o amor, e o amor produz a boa ação. Então essa fé verdadeira é a caridade. Quando alguém diz, fora da fé não há salvação, é uma questão conceitual. Fora da caridade não há salvação. O que é a caridade para a pessoa que está dizendo fora da caridade não há salvação? Ela está sendo caridosa com a outra? Se nós estudarmos o Evangelho mais do que a letra e buscarmos o Espírito que dá vida, a gente vai começar que as discussões, às vezes os pontos de vistas, que são as vistas por um ponto, geram polêmicas desnecessárias. Então, encerrar o assunto, quando o assunto já não tem mais sentido, que está apenas trazendo dissabores, desarmonia, é um sinal de sabedoria. A arte da convivência, ela pode e deve pôr limite nas relações. Eu tenho um amigo, um primo, que ele com a esposa, ambos, e depois eu descobri isso há muito pouco tempo, e já o conheço bastante tempo, que ambos estão discutindo um assunto. E quando chegam num ponto em que divergem e que não vai avançar na construção da relação, em público, a sós, ele ou ela faz assim. Às vezes na mesa, na mão, no braço, faz. E quando ele faz esse sinal, com razão ou sem razão, ela encerra. Quando ela faz esse sinal, com razão ou sem razão, ele encerra. Eu achei muito sábio. Eu achei fantástico. Eu achei um acordo de cavalheiro e dama. Achei um sinal de harmonia entre o casal que me deixou maravilhado e assim feliz com essa possibilidade de traçar uma estratégia de relacionamento com a minha cônjuge, com o meu filho, com o meu irmão, com o meu amigo, onde a gente possa entender quando um assunto ele não nos interessa, a gente não está mais trazendo harmonia, convergência, a gente possa encerrar. E aí Claudeci nos coloca gratidão a todos e ao nosso irmão Ricardo. Deus nos abençoe grandemente. Sintam-se todos abraçados por Jesus. Assim é, Claudeci, gratidão. A arte da convivência nos permite, né? A gente está nessa confraternização constante, trocando essa energia benéfica. Então, impor limites, às vezes a gente precisa construir limites, dizer, olha, é até aqui, não passe daqui. Você precisa pedir, muitas vezes, o respeito. O respeito é uma construção, mas nem sempre a pessoa com a qual você está se relacionando, ela entenderá isso se você não for clara, transparente, se você não reagir a determinadas situações. E claro, sem perder a brandura, mas sem abrir mão da energia, muitas vezes na arte da convivência, você precisa dizer, chega, para, tá bom, eu não admito que você utilize dessas expressões na minha casa. Na minha casa, a expressão é de harmonia. A fala é uma fala doce. É baseada no Evangelho de Jesus. Na minha casa, enquanto a casa física, e na casa mental. E se a pessoa insistir, você saber um momento certo de se retirar, pedir licença. Mas é uma maneira de impor. E mais na frente aquela pessoa vai saber como lhe tratar, porque nós diremos ao mundo como queremos que ele nos trate. Então, não aproveite jamais um momento de fúria para dizer
tudo que pensa. Olha só, eu já ouvi pessoas dizendo, olha, eu aproveitei que estava com raiva e disse tudo o que eu queria. É o pior momento para que a gente possa dizer tudo o que quer, é quando a gente está com raiva. É um momento de fúria, de ira, porque esse momento vai passar. E nesse momento que você está irado, que o outro está irado, quando se diz tudo o que quer, também diz o que não quer e ouve o que não quer. E quando você está com raiva, está perturbado, está desequilibrado, os canais, as antenas ficam em sintonia com aqueles que vibram nessa mesma faixa. Então, provavelmente, nessa conexão com a raiva, com a ira, com o ódio, com a perversão mental, os espíritos perturbados e perturbadores podem se aproveitar para ir exatamente na ferida daquela pessoa com a qual você está interagindo e lhe machucar e criar situações de perturbação para você e para aquele que está convivendo e se relacionando com você. Então a gente tem que ter muito cuidado. No momento em que estiver com ira, é o momento de encerrar. Com raiva não se discute nada. Com raiva não se resolve problema algum. Encerra-se o assunto. Pensa melhor sobre as questões. De repente os conceitos construídos ali de um lado do outro podem mudar radicalmente. Aquilo que você pensava não era nada realmente o que você pensava. Você poderia estar recebendo um pensamento vindo de fora, que diverge exatamente dos seus valores, dos seus princípios, dos seus ideais. Quantas vezes a gente pensando que estava dizendo tudo o que queria, depois pôs a mão na cabeça e disse, não era nada daquilo que eu pensava, não era nada daquilo que eu queria dizer. Olha, então como é importante a gente silenciar no momento em que a gente não estiver ajustado emocionalmente, no momento em que estiver perturbado. Inclusive Chico Xavier, ele nos dá uma receita fantástica no livro Lindos Casos de Chico Xavier. Há uma pessoa que pede a ele o que fazer diante do momento em que estiver discutindo com alguém que estiver muito chateado e estiver ouvindo desaforo. Ele disse, coloque um copo d'água, ore, picote uns papelzinhos que tenha palavras de paz, de amor, sabedoria, coloque a água na boca e só engula quando passar a água. E a pessoa fez isso e descobriu mais da frente que é uma excelente estratégia para que você fique calada. Coloque um pouquinho de água e só engula a água quando tiver digerido todos os pensamentos que não eram bons e dissipado todas as energias negativas e se refortalecido, se reconstruído, restabelecido para o bem maior à luz do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, sem pieguismo algum, é o melhor manual de relacionamento para uma boa convivência, para desenvolvermos a arte da convivência, para sermos bons artistas da boa convivência. Então, na arte de viver, a gente vai desenvolver a boa convivência e se tornar bons artistas. Pacificando o lar. Nós vamos enfrentar todos os conflitos. Vamos entender que amor mais respeito igual a honra. E nessa fórmula divina, a gente vai entender que não existe amor sem respeito, assim como não existe respeito sem amor. E se alguém tivesse de escolher entre amar e respeitar, o respeito ainda assim ele estaria em primeiro lugar, nesse sentido, no momento de uma discussão. Porque o respeito, mesmo que naquele momento não esteja revestido de um amor maior, ele impõe o limite no relacionamento. Enquanto que o amor sem o respeito é apenas uma demonstração de um sentimento, de uma paixão, de um apego, de um gostar.
pensamento e o entendimento, a compreensão de que o amor mais o respeito é igual à honra, é porque na honra a gente faz a junção divina entre o sentimento e a atitude nobre de considerar os sentimentos diferentes e o jeito de ser e aceitar o outro e a vida e o mundo como ele é, sem impor-lhe nenhuma condição. Não se pergunte o que alguém pode fazer por você, mas o que você pode fazer por alguém. Nessa compreensão, todas as relações elas podem se harmonizar. O homem, quando ele busca uma boa companheira, e ele está pensando nesta mulher para que possa lhe fazer feliz, ele começa o primeiro erro no relacionamento, porque ele está buscando uma boa companheira para lhe fazer feliz, ele está querendo que a pessoa esteja lhe servir. Mas quando ele se propõe a cuidar de alguém, quando ele não pergunta o que ela pode fazer por mim, mas o que eu posso fazer por ele, por ela, e se ela assim o faz também, o relacionamento ele toma um outro sentido. Isso ocorre no relacionamento conjugal, isso ocorre no relacionamento entre pai e filho, filho e pai, entre irmãos, entre amigos, entre pessoas, empregado e empregador, entre pessoas que estão em situações opostas, mas que são complementares. Então, o que é que nós podemos fazer, não só pela pessoa, mas pela instituição, pela nossa comunidade, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo nosso mundo? Se nós pensarmos assim, nós vamos construir um mundo melhor para nós. Então, a arte de conviver com os outros, ela parte da arte de nós convivermos conosco mesmo. O relacionamento, ele precisa ser, antes de ser com o outro, precisa ser conosco mesmo. Ele precisa ser intrapessoal, porque na medida em que eu me relaciono bem comigo mesmo, eu consigo me relacionar bem com o próximo. Me relacionando bem com o próximo, eu vou me relacionar bem com o mundo. E eu vou construir em torno de mim, ao meu entorno, um mundo de paz, um mundo de amor, um mundo de tranquilidade, um mundo florido, um mundo de felicidade, mesmo diante das dificuldades que a gente possa enfrentar no dia a dia. Assim, eu vou encerrar, né? Se vocês tiverem algo a acrescentar nesse momento, tiver alguma pergunta dentro dessa temática, dessa reflexão, enquanto eu toco aqui uma música, vocês fazem a questão e a gente encerra com um comentário. Há um caminho que eu vou seguir, que é perfumado com as flores que brotam no meu coração, que é um jardim onde o jasmim, as papoulas e rosas e os cravos se amam e dão-se as mãos. Mas cada caminho é apenas um caminho. Vai entre as flores, existem os espinhos. Paz é o que queremos, não estamos sozinhos. Faz entre as flores o teu próprio ninho. Há um caminho. Ao caminho
um caminho de flores, onde nós precisamos valorizar mais as flores, a beleza das flores, o perfume das flores, sem deixar de considerar a existência dos espinhos. Mas construir um ninho no caminho de flores, um ninho de paz, um ninho de amor, um ninho de compreensão, um ninho de convivência, sabendo conviver com a diversidade, com as desigualdades, com as diferenças, buscando no Evangelho de Jesus o caminho para a paz interior, para a paz do mundo, da solidariedade, da entrega de si mesmo, na busca dos bens imperecíveis da vida. Eu gostaria de agradecer a todos, Veridiana, Braga, Luiz Cláudio, Claudeci, que nos convidou, todos os irmãos que estiveram conosco nessa compreensão, nessa reflexão, a Bené pela pergunta, pela questão tão enriquecedora para o nosso debate. E pedir assim a Jesus que continue nos abençoando, que nos torne verdadeiros artistas da boa convivência, que possamos fazer da nossa vida uma poesia, uma música. Poesia e música têm harmonia que me eleva. Uma me traz, outra me leva a caminhos que eu possa viajar, conhecendo o mundo multicores, colhendo frutos, colhendo flores, vivendo como quem vive em um pomar. Tem poesia cuja força que traz ao meu coração enobrece a emoção e me faz dele o seu altar. E tem música sublime que a minha alma cala. Mudo, ouço Deus que fala, nada preciso falar. Apenas sentir o momento de chegar e ir embora. E enquanto a música chora, a poesia fica a cantar. E o poeta se transporta para um mundo encantador. A música poetiza o amor e a poesia ama encantar. Que Jesus nos abençoe. Um abraço, um beijo no coração de cada uma de vocês e até o próximo encontro. Paz e luz. Tchau.